Aviso. Se você tem menos que 18 anos, este vídeo não é para você. Este vídeo contém uma história de ficção com terror psicológico e situações perturbadoras. Se você é sensível e influenciável, não veja nem ouça essa história. A Casa das Sombras, uma história de terror psicológico. O vento frio chicoteava os cabelos negros de Tomás enquanto ele observava a casa antiga à sua frente. A fachada de madeira descascada, as janelas empoeiradas e a varanda rangente transmitiam uma sensação de abandono e melancolia. Apesar da aparência sombria, Tomás, jovem psicólogo de 23 anos, sentia uma estranha empolgação. A casa, que ele conseguiu por um preço irrisório devido aos rumores de eventos sobrenaturais, representava a liberdade e a chance de iniciar uma nova vida. Na primeira noite, Tomás se acomodou em seu escritório, mobiliado com móveis antigos que encontrou na própria casa. A quietude era ensurdecedora, quebrada apenas pelo sussurro do vento nas folhas das árvores. De repente, um som frio e metálico ecoou pelo corredor, seguido por um gemido baixo e angustiante. Tomás, intrigado e amedrontado, vasculhou a casa, mas não encontrou nada. Nos dias seguintes, Tomás se dedicava ao trabalho em seu consultório, atendendo pacientes com seus problemas psicológicos. As noites, porém, se tornavam cada vez mais perturbadoras. Sombras moviam-se nos cantos dos olhos, vultos fugidios cruzavam os corredores e sussurros indecifráveis emanavam das paredes. Tomás, cético por formação, tentava racionalizar as experiências, atribuindo-as ao estresse da mudança e à sua fértil imaginação. Em uma noite tempestuosa, Tomás se deparou com um espelho oval empoeirado no sótão. Ao se olhar nele, seu reflexo se distorceu, mostrando um rosto pálido e envelhecido, com olhos que emanavam uma tristeza profunda. Aterrorizado, Tomás quebrou o espelho em muitos pedaços, mas a imagem perversa continuava gravada em sua mente. Uma tarde, enquanto Tomás organizava seus livros, uma mulher idosa e misteriosa bateu à sua porta. Apresentando-se como Catarina, antiga moradora da casa, ela relatou histórias macabras sobre tragédias e mortes que marcaram o local. As palavras de Catarina alimentaram os medos de Tomás, que começou a questionar sua sanidade mental. Em uma noite de insônia, Tomás explorou os corredores da casa e encontrou uma biblioteca secreta escondida atrás de um painel falso. Encantado com a coleção de livros antigos sobre ocultismo e parapsicologia, ele mergulhou em leituras sobre fantasmas, possessões e entidades demoníacas. Noite após noite, Tomás era atormentado por pesadelos vívidos e perturbadores. Sonhava com aparições fantasmagóricas, corredores escuros e vozes que o chamavam por seu nome. Ao acordar, ele se encontrava em um estado de pânico e exaustão, cada vez mais fragilizado psicologicamente. Desesperado por respostas, Tomás recorreu a um antigo mentor, Dr. Eduardo, um psiquiatra renomado com experiência em casos paranormais. Juntos, analisaram os eventos da casa, buscando explicações racionais e alternativas psicológicas para as experiências de Tomás. Durante uma sessão de terapia, Tomás vivenciou um evento bizarro em seu consultório. Uma voz fantasmagórica emanou de um objeto antigo, proferindo palavras ameaçadoras e profecias de tragédia. Aterrorizado, Tomás se convenceu de que a casa era realmente mal assombrada. Em um estado de desespero, Tomás recorreu a um ritual de purificação recomendado por Catarina. Com velas, ervas e incensos, ele tentou purificar a casa das energias negativas, mas o ritual foi interrompido por uma aparição fantasmagórica que o deixou paralisado de medo. Preocupado com a saúde mental de Tomás, Eduardo visitou a casa para investigar os eventos paranormais. Utilizando instrumentos de medição de energia e técnicas de análise psicanalítica, ele buscou identificar a origem dos fenômenos e seu impacto na psique de Tomás. Durante uma sessão de terapia hipnótica conduzida por Eduardo, Tomás acessou uma memória profundamente reprimida de sua infância. Ele reviu vividamente a imagem de sua mãe, trancada no sótão da antiga casa da família, gritando palavras incoerentes e gesticulando de forma errática. A revelação trouxe à tona a possibilidade de que Tomás, desde a infância, sofria de transtorno dissociativo, uma condição psicológica que o fazia confundir fantasia e realidade. Com a nova perspectiva, Tomás travou uma batalha interna contra seus medos e delírios. Ele utilizou técnicas de terapia cognitivo-comportamental para desafiar seus pensamentos irracionais e reinterpretar as experiências na casa à luz da sua condição.
O embate psicológico foi árduo, exigindo toda a sua força e determinação. Ao analisar os livros da biblioteca secreta, Eduardo identificou um símbolo recorrente em diversos rituais de evocação de espíritos. Para sua surpresa, o mesmo símbolo estava gravado em um medalhão que Tomás encontrou no sótão. A descoberta reacendeu as dúvidas sobre a natureza real dos eventos. Seriam frutos da mente perturbada de Tomás ou indícios de algo mais sinistro? Thomas, determinado a desvendar o mistério, retornou à casa de sua infância. Explorando o sótão abandonado, ele encontrou vestígios do ritual realizado com sua mãe e velas consumidas, ervas secas e um círculo desenhado no chão. A confirmação de que sua mãe também vivenciou eventos similares o deixou perplexo. Estaria ele herdando uma susceptibilidade a fenômenos paranormais, ou tudo era parte de uma elaboração complexa de seu transtorno dissociativo? Apesar dos esforços terapêuticos, as experiências na casa se intensificaram. Sombras se tornaram mais nítidas, sussurros mais audíveis e toques frios percorriam sua pele. Tomás sentia uma presença maligna o observando constantemente, alimentando seus receios e fragilizando sua mente. O limite entre a realidade e a fantasia se tornava cada vez mais tênue. Catarina reapareceu oferecendo ajuda. Ela revelou que sua família, antiga proprietária da casa, havia realizado um ritual para aprisionar uma entidade maligna no sótão. O pacto de silêncio que Catarina firmou com sua família a proibia de revelar o segredo, mas vendo o sofrimento de Tomás, ela decidiu quebrá-lo. Munidos de lanternas e equipamentos de gravação, Eduardo e Tomás investigaram o sótão. O local emanava uma energia fria e opressora. Ao adentrarem o círculo desenhado no chão, sons guturais e vozes dissonantes ecoaram pelo ambiente. Equipamentos eletrônicos falharam, e uma névoa densa surgiu no centro do círculo. Thomas, superando o medo, recitou palavras de banimento aprendidas nos livros da biblioteca secreta. A névoa se contorceu, revelando uma forma grotesca e ameaçadora. Uma luta psíquica se desenrolou, com Tomás utilizando toda a sua força mental para repelir a entidade. O confronto foi exaustivo, testando os limites de sua sanidade. Após um embate extenuante, a névoa se dissipou, deixando um silêncio ensurdecedor. Eduardo, cético por natureza, atribuiu o ocorrido a uma elaboração complexa do transtorno dissociativo de Tomás. Apesar da explicação racional, uma sensação de mal-estar pairava no ar, como se algo maligno ainda estivesse presente, mas adormecido. Thomas, emocionalmente exaurido e profundamente abalado, tomou uma decisão difícil. Ele decidiu vender a casa e recomeçar sua vida em outro lugar. A experiência o marcou profundamente, deixando cicatrizes indeléveis em sua psique. A dúvida permanecia: teria ele enfrentado uma entidade demoníaca ou travado uma batalha interna contra os demônios de seu próprio inconsciente? Na véspera da mudança, Tomás deu uma última olhada na casa. Um estranho sentimento de vazio o dominava. A batalha interna o havia desgastado, mas também o tornará mais forte. Ele trancou a porta principal, mas hesitou ao fechar a janela do sótão. Um estranho impulso fez deixá-la ligeiramente aberta, uma fenda fina o suficiente para permitir a passagem de ar, mas estreita demais para qualquer outro tipo de entrada. Enquanto se afastava pela rua, olhou para trás uma última vez. A casa parecia observá-lo com seus olhos vazios, as janelas sem vida. De repente, um movimento brusco na janela do sótão chamou sua atenção. Algo negro, indistinguível na penumbra do sótão, roçou contra a abertura por um breve momento. Tomás paralisou, o coração disparado. Mas no instante seguinte, a forma desapareceu, como se a brisa noturna tivesse enganado seus olhos cansados. Tomás continuou sua caminhada, a dúvida cravada em sua mente. Tinha ele mesmo visto aquilo, ou era apenas uma brincadeira da sua mente traumatizada? Nunca saberia ao certo. A Casa das Sombras guardava seus segredos, e a vitória de Tomás, se é que de fato fora uma vitória, permanecia incerta. A única certeza é que a entidade, real ou invenção de sua psique, sabia que a janela estava aberta, e que um dia, talvez, Tomás voltaria.